vamos falar então do que a gente faz agora, já que eu descobri que eu quero empreender. Já sei que eu vou ter que desenvolver algumas habilidades e já sei qual é o público. E aí, para começar a falar de como a gente faz para a gente conseguir tirar do papel e tornar isso uma realidade, vou contar um pouquinho de como foi o processo aqui para minha empresa. As pessoas com que eu queria falar eram profissionais, mas não só profissionais, né, que estão ali no dia a dia, mas também empresas, porque eu vi a necessidade do quanto é difícil você não ter demanda adequada e bem formada no mercado em relação à gestão e liderança, que é a área que eu atuo. Para isso, eu fui fazer um olhar do que eu preciso para me conectar com essas pessoas. E aí eu fiz uma grande pesquisa, primeiro com os profissionais. Por que você não desenvolve sua liderança? Quais são as dificuldades? Quais são as barreiras? Também com os gestores, com as instituições de saúde. O que você enfrenta de dificuldade hoje? Como é o processo de contratação? Como que funciona? E eu fui investigando diversas áreas. Qual a melhor forma de se comunicar? E aí tem uma ferramenta que se chama Business Canvas, que te ajuda muito a desenvolver isso. Nesse meinho da ferramenta, que tem várias coisas que você vai colocar lá, quais são os canais que você vai se comunicar, por exemplo, com essas pessoas, como vai ser, o que você vai utilizar de recursos financeiros, como que você vai trabalhar esse processo. Ele te ajuda a desenhar todo o caminho aí que você vai direcionar para você conseguir conectar seu propósito a algo real. Mas no meio tem algo que é muito importante, que é a proposta de valor. O que eu quero agregar através do que eu vou fazer de valor para os meus clientes. O que eu vou agregar de valor para eles? Então, no meu caso, o que eu vou agregar de valor para esses profissionais que eu comecei na área da enfermagem, mas hoje não são somente na área da enfermagem. Hoje eu trabalho com instituições, desenvolvo tanto administrativo quanto toda a equipe assistencial. Mas o que eu vou agregar de valor com o meu trabalho? E aí, por exemplo, no meu caso, quando a gente trabalha gestão e liderança, a gente agrega valor ao principal elemento da cadeia da área da saúde, que é o paciente. Se eu trabalho gestão e liderança, eu vou conseguir agregar valor de segurança, eu vou conseguir melhorar os resultados de indicadores assistenciais, por exemplo. E pode até reduzir índice de turnover, de rotatividade dos profissionais, porque a gente muda um ambiente quando a gente trabalha gestão e liderança. Essa é a cadeia de valor. Eu preciso fazer algo que ele se mova. Ele mude de um cenário para outro, através aí da capacitação, da comunicação, mas não adianta ser algo somente técnico. Quando a gente trabalha algo, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com pessoas, não adianta ser somente algo técnico, tem que ser algo técnico e algo emocional, algo que conecte a pessoa ao profissional. E essa é uma proposta de valor. Para cada um funciona, para cada produto, para o que você vai fazer, funciona de forma diferenciada. A gente está falando aqui no caso, por exemplo, eu que montei uma empresa. Pode ser que a sua proposta de valor seja agregar algo dentro da instituição que você atua. O que você vai fazer através do seu projeto que vai transformar ali aquele cenário? Como isso vai impactar as pessoas? Vai chegar até as pessoas e vai melhorar os processos? Pense dessa forma. É bem mais fácil de a gente olhar. Não é algo tão simples de se fazer, porque a gente não está preparado para preencher ferramentas. Como profissionais da área da saúde, a gente tem muita dificuldade de lidar com ferramentas. Ferramenta assusta um pouco. É algo que a gente não está muito acostumado. Mas quando você vai desenhando, quando você vai ligando principalmente isso ao seu propósito, porque você quer chegar nessas pessoas, tudo fica mais simples e mais fácil. Comece por esse cenário. E através desse cenário, você vai pensar quem são as pessoas que eu quero atingir. E pode ser que sejam pessoas diferentes. Pode ser que seja, por exemplo, no meu caso, profissionais, e esses profissionais não são todos iguais, porque a gente está falando de pessoas. Eu posso ter profissionais na área da saúde que são recém-formados, que têm segurança em liderar, assim como eu comecei. Eu posso ter profissionais que já estão um tempo no mercado na área da saúde,
mas eles têm dificuldade de gerir conflitos, dificuldade de conseguir mover a equipe para resultados. E eu posso ter profissionais que já estão um bom tempo na área da saúde e perderam um encanto, quando perderam essa conexão com o propósito, ele precisa se conectar. E ele quer desenvolver algo a mais para a sua carreira. São 3 tipos de pessoas diferentes, o que a gente denomina personas. Para o seu público, para o que você vai fazer, essa proposta é diferente. Como eu falei, não necessariamente precisa ser para uma empresa. Pode ser para a instituição que você esteja atuando hoje, que você vai trabalhar através do intraempreendedorismo, de elaborar um projeto. Para quem é essa pessoa que eu vou falar? E aí uma das coisas que ajuda muito nesse processo é o Design Thinking. Talvez você também não tenha escutado ainda se falar do Design Thinking, mas ele te ajuda a desenhar esse processo de cadeia de valor. Porque ele começa com uma palavrinha que é muito importante, que a gente conhece muito bem na área da saúde, que é a empatia. Quem são essas pessoas que eu estou falando? Porque eu quero ter empatia por elas, porque eu quero fazer algo para elas. A empatia nos conecta com as pessoas, nos faz olhar da visão delas. E aí é olhar da visão delas, não olhar da nossa visão. Por isso que fazer esse processo de pesquisa, olhar o mercado, olhar o que está acontecendo atualmente é essencial. Porque senão você vai cair numa tentação de olhar pelo seu parâmetro. Mas o seu parâmetro talvez não seja o parâmetro das pessoas que você queira atingir. Então, ter ferramentas que te ajude, que vai pensando nesse mecanismo de você criar, por exemplo, um protótipo de um produto e você colocar ele para testagem e você colher feedbacks das pessoas que adquiriram seu produto ou que ali, né, foram beneficiados por algo que você criou, vai saber se você está indo no caminho certo ou não. Essa é uma forma de você conseguir entender melhor o mercado, entender melhor as pessoas com que você quer agregar, para quem você quer falar. Sempre uma testagem. Nada é muito certo quando a gente fala em empreendedorismo. Sempre a gente coloca, né, para ação e a gente vai observando e a gente vai mudando de acordo com o movimento. Porque sim, como eu falei lá no início, a gente está num mundo de velocidade. E o que eu faço hoje pode ser que amanhã tenha que ser de forma diferente. Cada vez mais de forma mais digital, cada vez mais de forma com que eu consiga me conectar com as pessoas. Mas olhar para esse processo de definir quem são as pessoas que você vai atingir, vai te ajudar a diminuir muito o que a gente vai falar agora encerrando, que são os desafios. Vai te ajudar a enfrentar esses desafios que vêm através do empreendedorismo. E a gente vai falar disso aí nesse último final, aí nessa última aula, para que a gente consiga aí fechar esse ciclo e espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o que é empreender, quais desafios vêm, mas que tudo dá certo quando a gente tem algo muito forte, quando a gente quer fazer algo de valor pelas pessoas. Até mais!